nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Há algum tempo que o Senhor estava me incomodando enquanto eu cantava essa canção. Como uma adolescente dessa geração, eu estive presente quando essa canção, essa música se tornou muito conhecida. E aquela melodia envolvente, a letra intensa de uma entrega grande, cativaram o coração dos adolescentes, dos jovens, das crianças, dos adultos de todo o Brasil, creio que do mundo também. Mas nós, depois de Cristo, realmente nos tornamos responsáveis pela chama contínua no altar. Em 2 Pedro 2,9 foi escrito: a nós, o povo de Deus, os cooperadores de Jesus Cristo, vocês, porém, são povo escolhido, sacerdotes do Rei, nação santa, propriedade exclusiva para o uso de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E em Levítico 6, os versículos 12 e 13, Moisés escreveu as palavras de Deus. Enquanto isso, o fogo do altar deverá ser mantido aceso. Nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. Eu tenho visto, notado o quanto nós cantamos essa música, mas o quanto às vezes a nossa vida não condiz com quem nós somos, segundo a palavra, e não condiz com as nossas responsabilidades. O sacerdote deveria manter acesa a lenha, ele deveria manter acesa o fogo com mais lenha no altar, diariamente, queimando a gordura das ofertas de paz. Nós, como povo de Deus, como aqueles que fomos alcançados pela paz que é Cristo, que conhecemos a Deus de verdade, esse é o nosso dever sacerdotal. Que no nosso coração esteja continuamente queimando a oferta de paz que Jesus ofereceu. Tudo que nós fizermos deve remeter ao sacrifício da obra da cruz. A nossa vida, tudo é uma responsabilidade
de manter aceso no nosso coração, de estar continuamente lembrando-nos de que nós somos o povo de Deus, que nós somos de uso exclusivo de Deus, que na cruz Jesus se tornou a nossa paz. Nós não temos mais dívida para com Deus, Ele pagou tudo. Tudo, tudo. Nossa dívida foi quitada por causa do sangue derramado na cruz por Jesus Cristo. Deus não está mais irado conosco. Nós fomos alcançados e essa verdade deve estar continuamente acesa, continuamente queimando em nosso coração. As coisas do mundo, a rotina, a internet, as nossas muitas tarefas que são válidas, tantas vezes roubam essa realidade espiritual do centro do nosso pensamento. E nós precisamos cantar conscientemente. Quando nós cantarmos essa música ao Senhor, dissermos: Senhor, nós nos tornamos responsáveis. O Evangelho não se apagará. Das nossas bocas o Evangelho não se apagará. No que depender de nós, Senhor, o Evangelho será proclamado. Isso é uma responsabilidade diante do Senhor. Porque eu estava meditando nessa música e no que Moisés escreveu em Êxodo. Sabe, o povo de Israel, eles estavam acostumados com os deuses egípcios, deuses que não falavam, que não viam, mas que eram estátuas. Eles tinham olhos. Mas quando João viu o Senhor, ele escreve que havia em seus olhos como chamas de fogo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E para nós caminharmos com Ele, nós precisamos ser fogo também. E esse fogo nos olhos do Senhor é o que nos faz apaixonar por Ele. A vida. Todos os outros deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno da nossa adoração. E nós nos tornamos responsáveis pela proclamação dessa verdade soberana. Nós podemos já ter visto tantos outros deuses. Social media, as mídias sociais, elas têm sido deuses na nossa geração para as pessoas dessa época, mas isso é Deus sem vida, é Deus sem fogo nos olhos. Apenas quando nós contemplamos o Senhor, quando nós mantemos aceso no nosso coração, na nossa mente, firmada a verdade viva do Evangelho, é que nós somos satisfeitos, só no Senhor. E essa é uma responsabilidade nossa como povo de propriedade exclusiva de Deus, como uma nação separada para ser santificada pelo Senhor. Só assim nós mostraremos às pessoas as virtudes, como é admirável o nosso Deus maravilhoso que nos tirou do império das trevas com sua forte mão e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que os olhos do seu entendimento sejam iluminados pela luz do Espírito Santo.